1 Timóteo, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos e netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a quem se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Jota, meu querido, você vem aqui, por favor, e ora pela mensagem. Geralmente, eu costumo fazer essa oração, mas até como símbolo dessa mensagem, precisamos um dos outros. Somos um corpo, somos uma família, e é isso que meditaremos nessa breve pregação, exposição das Escrituras. Oremos. Pai Santo, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, Deus, seja dado somente a ti, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, por esse dia tão maravilhoso. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pela tua mensagem, Deus, que irá ser pregada aos nossos corações. De uma forma sincera, de uma forma verdadeira, de uma forma amorosa, Pai. Através do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, já trouxe sua iluminação ao coração do teu servo. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor trouxe iluminação ao coração do teu servo, assim também o Senhor também possa trazer iluminação, Senhor, ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Para receber, Senhor, a tua palavra e praticá-la em nome do Senhor Jesus. Seja com teu servo, Pai. Joga por terra em nome de Jesus qualquer ansiedade. Porque nós sabemos que é uma grande responsabilidade, Deus, sobre ele de trazer a tua palavra, de pregar a sua palavra, Senhor, para o seu povo, no qual o Senhor escolheu e confiou sobre as suas mãos. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coloque intrepidez sobre os seus lábios, em nome de Jesus, e autoridade do teu Santo Espírito, Deus, para que nós, em nome de Jesus, nessa noite, possamos sair daqui, Deus, com os corações transbordando, Senhor, de ti, porque a tua palavra irá ser pregada aos nossos corações, através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe. Obrigado. Queridos, essa carta de Paulo a Timóteo é para identificar um grande problema que estava acontecendo e instruir o jovem pastor Paulo, que era um pastor experiente, além de pastor, era apóstolo, recebeu a verdade do próprio Cristo e ali tinha autoridade para ensinar a igreja como deveria seguir o seu Senhor, ensinar a palavra de Deus, trazer a correta interpretação. E o grande problema que estava acontecendo sobre a igreja de Éfeso, que era a igreja onde Timóteo pastoreava, ainda inexperiente, era o ensino de falsos mestres. E esses ensinos estavam dividindo a igreja. Então Paulo escreve uma carta para trazer instruções, e instruções muito práticas. No capítulo 4, como vocês viram na lição de manhã, Paulo lembra a Timóteo quem ele é e para o que ele foi chamado, para pregar a verdade. Estamos falando sobre o mês de julho, que o que divide uma igreja são os falsos ensinos. Cada um defende a sua verdade, e com isso existem vários grupos dentro
daquilo que deveria ser o mesmo corpo. E nós falamos também que une uma igreja: Jesus Cristo, a verdade de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, pregado e vivido fielmente. Isto é o que une as pessoas. Isso é o que une a mim. Une você a mim e eu a você. E no capítulo 5, Paulo começa a dar instruções muito práticas para a igreja de Éfeso, a igreja daquela época. Ele começa a ensinar aquele jovem pastor inexperiente que, segundo a carta de Paulo a Timóteo, dá evidências de resistência. Ele queria voltar por conta das dificuldades que estava enfrentando. Por isso Paulo diz, no primeiro capítulo, que ele precisou insistir para que Timóteo ficasse. E no capítulo 5, já chegando para o final, Paulo dá instruções muito práticas de como ele deve proceder na igreja, de como ele deve agir com os irmãos. E do verso 1 ao verso 3, diz assim: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza, porque Timóteo era um homem jovem. Honre a viúva, para que ninguém tenha que cuidar delas. Esse é o relacionamento, é assim que Timóteo deve tratar a cada pessoa que entra dentro da igreja de Éfeso. É desta forma. Mas só que talvez possamos confundir, porque essas são instruções para um pastor. E talvez eu e você pensamos que essa instrução é só para o pastor. Só o pastor tem que tratar as pessoas que entram na igreja e que creem em Jesus Cristo como mães, pais, irmãos e irmãs. Mas vamos lembrar que no capítulo 4, Paulo falou assim: ninguém despreze a tua mocidade. Você não vai deixar ninguém desprezar a mocidade se você for exemplo de atitude. Como Timóteo é chamado para ser exemplo, essas atitudes não são só para Timóteo, é para toda igreja praticar. E tem uma razão por isso. Tem uma razão. Como foi falado aqui no início, o que nos une como igreja? O Evangelho de Jesus Cristo. Pois Ele se entregou por homens e mulheres espalhados por todas as nações, indistintamente. Ele morreu por ricos e pobres. Ele morreu por saudáveis e enfermos fisicamente. Ele morreu por patrões e empregados. Naquela época, ainda tinha senhores e escravos. Não é como a escravatura da época medieval, mas tinha. Ele morreu, o Senhor Jesus morreu por judeus e gentios. O Senhor Jesus morreu por negro, branco, pardo ou amarelo. Jesus Cristo morreu para salvar brasileiro, israelense, ucraniano, russo, moradores da Botsuana, moradores da África, os sul-africanos, todo aquele que crê em Jesus espalhado pela face da terra é unido a uma só família. É isso que nos une. Por causa de Cristo, Ele reconciliou todo aquele que nele crê ao Deus Pai. Então todos nós que cremos em Cristo Jesus somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Pai. Meus pais são casados há 44 anos e eu tenho 4 irmãos de sangue. Nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Nós somos unidos pela
pela consanguinidade. Nós somos unidos pelo DNA, pelo fator fisiológico. Mas o Senhor une uma família tão sincera e tão verdadeira quanto uma família biológica. Agora Ele une pela fé. O chinês que se converte lá em Pequim, ele deve falar a mesma linguagem que eu e você falamos, ou deveríamos falar aqui em Saracuruna. Nós somos filhos do mesmo Pai, somos frutos do mesmo amor, somos frutos da mesma graça, a mesma graça que me alcançou e me tirou a cegueira de um modo, tirou a sua cegueira de um outro modo, completamente diferente do meu, mas somos salvos pela mesma graça, pelo mesmo Deus e pela mesma cruz. Nessa cruz não há divisão, nessa cruz há uma união. Apesar de falarmos idiomas diferentes, nós falamos a mesma língua, uma língua que vem da mesma mente. E essa mente já não é mais nossa, essa mente é a mente de Cristo. O que Cristo tinha quando Ele morreu na cruz por você e por mim? Você já se fez essa pergunta? O que Cristo tinha em mente quando Ele morreu para nos salvar? Ele tinha amor, misericórdia, compaixão da nossa situação miserável, sabendo que se Ele não intervisse, jamais sairíamos da lama que éramos, da lama que estávamos, do lixo que éramos, dos seres humanos com uma natureza completamente degradada. O que Ele tinha em mente? Amor. E todos nós que confessamos o nome de Jesus, o que devemos ter em mente? O amor de Cristo. Mas não é o amor conforme a nossa concepção. Não é o amor conforme as nossas emoções. O amor não é um sentimentalismo, apesar de haver sentimentos. O amor é uma decisão. O Senhor decidiu. Não tínhamos nada para oferecer e ainda assim Ele nos salvou. E por causa desse amor nós somos uma família. E é dessa forma que devemos nos comportar. E a mensagem é: a sua comunidade de fé é a sua família. Não repreenda o homem mais velho, pelo contrário, exorte como você faria com o seu pai. Você vai tratar as pessoas que têm mais ou menos a sua idade como seus irmãos. Você vai tratar e receber as irmãs, se você é homem, você vai receber as irmãs como irmãs de sangue, com toda a pureza, sem nenhuma maldade. É dessa forma, como uma família, numa mesma linguagem. Afinal de contas, assim como a João foi dado uma mãe para ele cuidar, Jesus deu pais, deu mães, deu irmãos e irmãs para você cuidar. Aqui fala para Timóteo, aqui não está se dando a instrução de Paulo a Timóteo. Paulo que estava inspirado por Deus, não está dando a instrução: Timóteo, espera para ver como eles vão agir com você. Não, esse amor fraternal, esse amor verdadeiro de Cristo, deve partir de Timóteo. Ele não deve esperar ninguém. Mas no capítulo 4, Timóteo fala assim: se alimenta das palavras da verdade, se alimenta do amor, se alimenta do evangelho, e você vai conhecer o amor que você deve imitar. Deve partir de você. Você não deve esperar pelos outros. Você começa a ser igreja, sem esperar que os outros sejam a igreja. Você vê na dureza com que o seu irmão trata você,
com palavras duras, você vê uma oportunidade de provar que você conhece o Senhor e o seu amor. Mas temos muitas dificuldades por causa do nosso orgulho, do nosso coração orgulhoso. E por causa do nosso coração orgulhoso, que quer nos ensinar dialetos do mundo, ditados populares do mundo, como eu não tenho sangue de barata. Mas ao contrário, todas as desculpas que temos para tratar o nosso irmão mal, elas se desfazem quando olhamos para a cruz. O que podemos falar? Que fomos ofendidos? Quem foi mais ofendido aqui que ele? Quem foi mais zombado que ele? Ele foi cuspido. Quem mais ofereceu perdão que ele? Quem mais tinha um justo motivo para condenar que ele? E aquela mulher que afrontava ele ali na sua face, que acabava de vir de um adultério, ao invés de condená-la, ele diz e dá uma nova oportunidade: vai e não peques mais. E por que temos tanta dificuldade de dar uma segunda chance para a pessoa que deveria ser da nossa família? Porque o amor de Cristo vai saindo da nossa mente. Porque já deixamos de conhecê-lo como deveríamos conhecê-lo. Porque temos tantas razões, tantas preocupações do nosso dia que nos tira o convívio dele. E aí já não sabemos como agir na família que ele nos deu, até mesmo na nossa própria família de sangue. Aquilo que deveríamos mostrar, o Cristo ressurreto, mostramos outra coisa, menos Cristo. Nós não devemos esperar as pessoas, porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Foi assim que ele agiu, ele não esperou por nós. E mais do que isso, ele foi o próprio exemplo de como devemos nos comportar uns com os outros na sua igreja. Mateus 12, 48 e 50 vai dizer assim: porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a minha vontade, aquele que crer em mim e crer no meu nome, aquele que fizer a vontade do Pai Celestial, este é o meu irmão, este é a minha mãe, este é a minha irmã. Então, quando eu me levanto com palavras ríspidas e duras contra um irmão em Cristo, eu não somente estou levantando contra o meu irmão, eu estou levantando a voz contra um irmão de Cristo, contra a mãe de Cristo, contra os parentes de Cristo, contra a família de Cristo, e que afronta contra o nosso Senhor, quando nós levantamos a nossa voz altiva para falar palavras ríspidas ao nosso irmão. Isso acontece porque a autoridade de Jesus já saiu da nossa mente, já deixamos de conhecê-lo como deveríamos conhecer. Todo aquele que crer em Jesus recebe sua graça e é parte da sua família. Essa piedade partiu dele e ele não nos esperou tratar com amor. Da mesma forma devemos agir com os nossos irmãos. Como foi falado, temos tantas desculpas para levantar a ira contra o nosso irmão, mas todas essas desculpas caem diante da cruz de Cristo. Não achamos nada nas Escrituras que aprove o nosso comportamento rebelde e iracundo contra o nosso irmão. Não encontramos, vamos procurar em Gênesis e Apocalipse, não encontramos nada que me faça levantar contra aquele que crê no mesmo Senhor. Não, o próprio Senhor nos diz para amarmos os nossos inimigos, o que dirá com os nossos irmãos da fé? Ao contrário disso, a palavra de Deus vai dizer em Efésios 4:1-4,
Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação, do chamado, que é ser filho de Deus, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo de tudo para preservar o vínculo, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança, na qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Um só Pai, uma só verdade, um só batismo. E por que ainda quero justificar a minha ira? Por que ainda quero manter esses meus pensamentos? Por que ainda quero manter a minha mágoa? Olhe para a cruz e despoje-se dela. Não temos qualquer capacidade de nos curar, mas apenas a sombra da cruz, apenas a luz da cruz irá curar a sua mente cauterizada pela mágoa e pela dor. Quando Ele te mostrar e te revelar ao seu coração a dor que Ele sofreu por você, a tua dor já não vai ter mais justificativa, já não pode se manter de pé, e você irá amar a pessoa que Deus te deu como pai, como mãe, como irmã, seja na sua família de sangue ou seja aqui, você vai amar, talvez não com a vontade da sua carne, mas pela obediência àquele que te chamou para a maravilhosa luz. Porque você conhece o seu Senhor e você não tem dúvida do que Ele está falando. Ao contrário, você quer mostrar evidências de que você é dele, porque você antes não era, e era terrível, era horroroso, era um verdadeiro filme de terror, não saber para onde ir, não saber para onde pisar. Mas agora você sabe onde pisar, você sabe para onde ir, e você sabe que a sua chegada é certa, mas não somente a sua, a do seu irmão também. Afinal de contas, eu sou seu irmão para sempre. Você é meu irmão para sempre. E da mesma forma que você tem que ter paciência, que eu tenho que ter paciência com as suas dificuldades, eu também tenho que ter paciência com as suas dificuldades, você com as minhas, e assim nós crescemos uns com os outros, mas somos ensinados pela nossa geração a desistir. Estamos escutando coisas que não são pregações, e isso está inflamando o nosso ego e nosso orgulho. E estamos deixando de ser caracterizados como igreja de Cristo. Onde está o amor de Cristo no nosso meio? Ele deve nos unir e não nos separar. Ele deve me levar a preocupar com a sua fome, com a sua dor, e não na minha arrogância viver a minha vida e esquecer de você. E assim a igreja vai crescendo, edificada. Vamos nos lembrar de Atos. A palavra de Deus diz que não tinha rico nem pobre. Os ricos repartiam o que tinham para dar aos pobres, e os pobres tinham que comer por causa dos ricos. Eles tinham tudo em comum. Assim deve ser a igreja do nosso Senhor. Assim que caracterizamos a luz, assim que caracterizamos esse amor que rompe as trevas do egoísmo humano, assim nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Romanos 13:8 vai dizer: não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, porque ama o próximo, cumpre a lei. Afinal de contas, o Senhor Jesus nos disse: um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros como eu amei vocês. Você conhece o amor de Cristo? Então você vai saber como amar. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, mais uma vez, todos os seus argumentos caem diante da cruz para não amar. Deixe com que essa verdade cure
a minha e a sua mente cauterizada pelo orgulho e pela mente. Paulo vai usar essa palavra cauterizada no capítulo 4, mentes cauterizadas pelos falsos ensinos. E o que é uma mente cauterizada? É uma pele queimada, onde o tecido ficou morto. E quando a nossa mente é cauterizada pela mágoa, significa que ela está morta, e nós não conseguimos sentir nada. Mas deixe com que o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, cure a sua mágoa, ao te lembrar o que Ele fez por você na cruz. Continuando, irmãos. Jesus nos diz: amem uns aos outros, como eu amei vocês. Por isso, irmãos, nenhum de nós temos desculpas. O que foi ensinado para Timóteo, foi ensinado para mim e para você. O que foi ensinado para Timóteo, foi ensinado para mim e para você. E eu vou repetir mais uma vez: não repreenda um homem mais velho, exorte como faria com o seu pai. Irmão, por favor, olhe para o seu lado. Você reconhece algum senhor que tem idade de seu pai? Por favor, faça esse exercício. Não, irmãos, não ofenda o seu irmão. Eu sei que a maioria aqui é irmão. Você reconhece alguém? Então, ouça a palavra do Senhor dizendo para mim e para você: eis aí o seu pai. Você reconhece alguma irmã ou irmão que tem idade de seu irmão de sangue? A maioria. Então Jesus Cristo nos diz, através da sua palavra: eis aí o teu irmão, cuide como se fosse o seu irmão. Ele é de fato o seu irmão. Queridos, e a parte que mais me dói o coração de falar: você reconhece alguma viúva? Um monte, né? Não deixe elas se sentirem sozinhas. Eis aí a sua mãe. Que elas tenham o prazer de te chamar de filho. E saber que Deus deu esses filhos a ela. Ele diz para você, o Senhor Jesus diz para mim e para você: eis aí a sua mãe. Eis aí a sua mãe. É dessa forma que devemos nos tratar, é dessa forma que devemos nos cuidar, é dessa forma. Cuide do seu próprio coração em relação ao seu irmão. Essa casa é sua, cuide dela, cuidando do seu irmão também, discipulando ele, ensinando, não desistindo dele, perguntando como é que ele vai, chorando por ele. Eis aí o seu pai, sua mãe, seu irmão e sua irmã. Queridos, para finalizar, nós temos a tendência, e eu levanto a mão, coloco o meu coração diante do Senhor, e nós temos a tendência de colocar a culpa no nosso irmão. Dizer que nós estamos feridos e machucados e temos razão de entrar na igreja carrancudo, não falar com ele durante um mês, por causa dele. Mas preste atenção de uma coisa: não é seu papel controlar o seu irmão, o seu papel é controlar você. O seu papel é diminuir o seu caráter para que o caráter de Cristo cresça, e deixe o seu irmão com o pai. Ele irá cuidar do seu irmão. Não é papel meu convencer o meu irmão. E com isso eu estou falando, você vai aceitar todas as maldades que ele fizer com você? Absolutamente não. Mas as palavras de Deus nos ensinam até como agir nisso. Você pode ir até Mateus, ler na sua casa, ele vai ensinar que você vai até o seu irmão e dizer que ele pecou contra você. E se ele não aceitar, vai com um irmão mais experiente, um presbítero, alguém versado na palavra, e conversa com ele. Chame mais pessoas. Se ainda assim ele não quiser
é porque ele é quem saiu dessa família. Vocês entendem que a palavra do Senhor nos deixa sem argumentos, ela nos deixa desnudados, envergonhados com o nosso orgulho. Não temos motivos para levantar contra o nosso irmão, ao contrário, olha quantas oportunidades de receber amor e de amar. E queridos, muitas igrejas, e que o Senhor nos livre, muitas igrejas têm deixado de ser um ambiente abençoador, um ambiente de cura, um ambiente de sorriso, um ambiente de genuína alegria, de compartilhamento da sabedoria que a gente adquire nas próprias Escrituras, das experiências com Deus. A igreja tem perdido essa característica por causa do verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Vamos pensar, quem é o descrente? Quem é o incrédulo? É aquele que rejeita a Deus. Deus não é criador. Eu ando pelas minhas próprias pernas. Eu sei do meu caminho. É o inimigo de Deus. É o homem com um coração orgulhoso que se volta contra Deus e segue os conselhos de Satanás. Esse é o descrente. Esse é o descrente que rejeita a graça de Cristo. Mais do que isso, zomba dela. Esse é o descrente. E a palavra de Deus vai nos ensinar que se alguém não tem cuidado dos seus, se alguém não enxerga o outro como irmão e irmã, pai e mãe, se não enxerga como família, e especialmente dos da própria casa, também a família consanguínea, esse nega a fé, apostatou sem saber, nega a fé em Cristo. 1 João vai dizer que se você diz conhecer a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso, porque não tem como não tem como amar a Deus e não amar o seu irmão. Não existe. Ao contrário, nós conhecemos o amor dele e é irresistível não oferecer esse amor constrangedor. É irresistível. A verdade de Deus não está em nós se nós dissemos que amamos a Ele, se mostramos uma vida meramente religiosa, mas na prática eu sou distante da igreja. E a palavra vai dizer que eu sou pior que o descrente. É por isso que muitas igrejas estão se tornando ambientes adoecedores. Porque se conviver com crente, se conviver com um descrente, ainda é tolerável. Você ainda consegue ter um bom convívio, uma paz, se não mexer com os interesses dele. Mas agora, quando você convive com alguém que finge ser algo que não é, é pior que o descrente. Você não sabe com quem você está conversando. Você não sabe quais são as intenções do coração daquela pessoa. Você não sabe como a mente e o coração daquela pessoa está cauterizada pelos falsos ensinos, e ensinos mentirosos e ensinos de demônios. Por isso, queridos, todos nós hoje somos convidados a entregar o nosso coração ao Senhor, pedir perdão pelo tratamento que estamos dando na igreja e dizer: Senhor, nos una novamente. Nos una ao meu irmão, me faz enxergar o quão duro para ele é a minha indiferença. Senhor, não me deixa ser como o levita, não me deixa ser como o sacerdote da parábola do bom samaritano, onde eles tinham uma pompa, eles tinham obrigações, eles não ajudaram aquela pessoa ensanguentada porque eles tinham obrigações na igreja. Queridos, que não seja conosco, chegue atrasado no culto ou nem venha, mas dê prioridade ao seu irmão se ele estiver precisando da sua ajuda e do seu amor. A prioridade, você vai mostrar amor a esta casa, você vai mostrar amor ao Senhor desta casa, se você mostrar amor ao seu irmão. É dessa forma que provamos ser dele. Queridos, a conclusão é a seguinte:
a mente cauterizada, Jesus pode curar. A mágoa, e eu convido o Ministério de Louvor a se colocar aqui. A mágoa, o Senhor pode curar. A dor, a afronta que você recebeu, o Senhor pode curar. O Senhor pode curar o seu coração. O Senhor sabe quantas lágrimas você derramou. O Senhor pode curar. Sabe como você pode ser curado pelo Senhor? Quando você lembrar que isso aqui não é sobre mim ou sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele, é totalmente sobre Ele. Lembre-se daquilo que estamos falando desde o começo em Timóteo. A principal evidência daquele que segue a Cristo é a abnegação. É negar a si mesmo. Ele não negou a si mesmo por nós. Nós somos chamados a, até mesmo se necessário, morrer pelo nosso irmão. Será que temos visto esse amor a tal ponto dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas? Isso não é sobre mim, isso não é sobre você, isso aqui é por causa dele. Deus me uniu a você, Fagner, pessoas tão diferentes. Deus me uniu a você, Mônica. Deus uniu as nossas famílias, que nem se conheciam. Foi o amor dele que nos uniu, que uniu os nossos filhos. Irmã Vitória, irmão Nunes, cada um de vocês, vocês são meus irmãos para sempre, e eu sou irmão de vocês para sempre. Devemos nos lembrar que não foi o meu altruísmo ou a sua bondade que nos uniu, mas foi o Senhor que nos salvou e nos uniu. E nós somos responsáveis, nós responderemos pelos pais, pelas mães, pelas irmãs que ignoramos, mas responderemos também diante do Senhor pelos tesouros ao qual dividimos com o nosso irmão, ao qual abençoamos o nosso irmão. Queridos, lembre-se, você é meu irmão para sempre. A pessoa está do seu lado, que crê em Cristo Jesus, o mesmo Cristo que salvou você, é seu irmão para sempre. Ela vai ter defeitos, ela vai ter ranhuras, assim como você. Tenha paciência, como Cristo teve com você. Queridos, não há melhor evidência para trazer o Evangelho de Jesus ao seu pai, aquela pessoa tão dura, do que vivendo o amor que Ele te mostrou. Não há melhor forma de pregar ao seu irmão, que está com uma vida confusa, sendo Jesus para ele, ou seja, mostrando o amor, a paciência, a longanimidade que você conheceu de Cristo. Mas ele sabe que você não é perfeito, mas o Espírito Santo está conosco, habita em nós e irá nos ajudar na tarefa que não é nossa, é dele. Essa tarefa não é nossa. Basta que a gente creia de verdade, queridos. O que nos une de verdade é o Evangelho de Jesus Cristo, que morreu por todos indistintamente, todos aqueles que creem, independente. Se Ele nos uniu, se Ele uniu raças, se Ele uniu países, por causa do seu Evangelho, Ele sim tem poder para me unir a você e derrubar o nosso orgulho. Não temos desculpas diante da cruz do Senhor. Convido a você a se colocar de pé. E eu ia pedir não vou mais. De verdade, eu não vou mais mesmo não. Eu ia pedir, somos um corpo, assim bem ajustado. Mas eles cantaram de uma forma tão linda, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Isso deve nos lembrar, queridos, que servimos ao mesmo Deus, que estaremos juntos para sempre. Lembre-se de Jó, como Jó foi curado. Foi curado orando pelos seus amigos, mas foi restaurado pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe tudo de volta, mas deu através dos seus amigos.
Assim é a igreja de Cristo, tendo tudo em comum, crendo no mesmo poderoso Deus que acaba com as divisões, que acaba com as setas, com os pensamentos e com acusações que não existem. Às vezes seu irmão nem falou, às vezes seu irmão nem reagiu, mas vem a seta de Satanás e quer justamente tocar no seu orgulho e te separar do seu irmão e principalmente te separar de Deus. E essa mágoa fica remoendo, mas lembre-se, você não foi chamado para esperar o seu irmão. Você conhece a Cristo, você já pode dar partida. Pessoas saem e entram de igreja esperando a igreja perfeita, sendo que você é o obreiro e esta é a obra. Esta é a obra. O problema é o nosso coração, que é um lugar confortável, um lugar que não tenha desafios, um lugar que não tenha pessoas duras. Isso você não vai encontrar. Ou ouvi de um pastor mais experiente: no dia que você encontrar uma igreja perfeita, saia dela, porque você vai estragar ela. Nós temos defeitos, queridos, mas da mesma forma que Cristo tem paciência conosco, Cristo tem todo o amor infinito conosco, graça conosco, tenha com seu irmão. Não veja no seu irmão um obstáculo, veja uma oportunidade de ganhar um abraço, de ganhar um irmão, de ganhar uma irmã, de ganhar um pai, uma mãe, de abençoar esse coração ferido. E assim, juntos, somos muito mais fortes, em uma só direção, em direção a louvar o Senhor para sempre. É hipócrita da nossa parte louvarmos, levantarmos as mãos mais alto, cantarmos com toda alegria, com uma alegria pontual, mas no dia seguinte a mágoa volta e nós deixamos ali criar raízes. Perdoe como Cristo te perdoou. E pense que nessa fração de vida, que na porção da eternidade, isso que você sofreu é tão pequeno, perto do que Ele conquistou para você, perto das afrontas que Ele te perdoou. Ele te perdoou aproximadamente 4 bilhões de euros, lembra dessa comparação da parábola? É um valor simbólico o que teu irmão deve para você. Queridos, nós não temos desculpas. Eu conversando com minha esposa em casa, ela me lembrou de um caso onde uma mãe, crente em Cristo Jesus, foi até o melhor amigo do seu filho, que o matou. E ela disse: em nome de Jesus eu te perdoo, não com a minha força, mas com a força do Senhor. O que é isso perto de assassinato de um filho? Cristo é capaz de curar as nossas mentes cauterizadas em relação ao nosso irmão. Deixa as diferenças, queridos. Vamos nos unir em um só propósito. Vamos deixar de discussões bobas. Tem pessoas precisando do Evangelho, e não há melhor forma de pregar o Evangelho do que a nossa união sincera. Pessoas tão diferentes, mas que se suportam e se amam. Tratar os seus filhos como se fossem os meus filhos. Eu orar e chorar pelos seus filhos como eles fossem os meus filhos. E você da mesma forma com a minha família. Você não desiste da minha família. Você não quer que Satanás seja como um leão devorador para a minha família. E da mesma forma, você quer que eu também ore por você. Sejamos uma igreja unida novamente, que possamos olhar para a cruz de Cristo e deixar com que ela nos cure e nos traga paz. Queridos, mais uma vez lembro aquilo que eu falei. Talvez isso seja fruto, essa mágoa, essa dor, seja fruto de uma paz que você não está encontrando com Deus, de algo que não foi confessado, de dores e orgulhos que você ainda não despojou aos pés do Senhor. E mais uma vez, em uma oração só sua, você nem precisa vir aqui na frente, em um coração sincero, se una a Ele novamente, peça perdão e encontre paz nele através do perdão dele.
E no momento que você encontrar paz com Ele, você vai encontrar paz com tudo, ainda que coisas estejam em guerra contra você. Mas nada pode tirar a tua paz, nada, absolutamente nada, porque ela excede o entendimento